Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a visão que Davi tinha sobre o que é a casa de Deus. Embora não fosse uma visão perfeita, mas era a visão que ele tinha. Em contraposição à visão que Salomão tem sobre a casa de Deus, o que é a casa de Deus. Nós hoje temos espalhadas pelo mundo inteiro muitas igrejas cristãs, evangélicas e de denominações várias, igrejas meio cristãs, igrejas quase cristãs, igrejas bem tradicionais, igrejas misturadas, enfim, há de tudo levando o nome de cristianismo pelo mundo todo. Muitos por interesse e alguns como verdadeiras empresas atrás apenas de dinheiro, fama, poder, política, apenas por interesses e não para agradar a Deus. Há de tudo e às vezes há um certo zelo no coração de alguns líderes de querer purificar a igreja, separar, caracterizar a separação daqueles que são interesseiros, que não são sinceros. Esses esforços nunca deram em nada. Não somos nós que vamos separar o joio do trigo. Quanto a nós, cabe nos santificarmos, buscarmos o Senhor de todo o nosso coração e sermos modelo e exemplo para os outros. Mas e se os outros estiverem fazendo aberrações e causando escândalos em nome do Evangelho? Jesus diz que os escândalos são necessários para caracterizar os que são aprovados. A situação de alguém que é espiritual contrasta a atuação daquele que é carnal, que só quer as coisas do mundo. Não adianta brigar, discutir, mostrar quem tem razão. Isso nunca vai dar certo. É necessário que quem queira ver, possa ver e tenha o que ver. Que olhe para nós e veja Jesus em nós. Mas se ele acha que Jesus está lá também no meio da bagunça religiosa, ele vai dar contas a Deus. O Espírito Santo vai confirmar ou não se ele é de Deus ou não, mas não somos nós que vamos botar ordem ou estabelecer regras sobre a igreja do Senhor. Não somos nós, é o próprio Deus pelo Espírito Santo. E o joio vai continuar no meio do trigo, até que Deus entenda de fazer o juízo e separá-lo. Mas até lá, a gente precisa caracterizar o que é de Deus, o que não é de Deus. Alguns pontos eu tenho enfatizado aqui. O Antigo Testamento é diferente do Novo. A história de uma aliança com um povo terreno, visando bênçãos terrenas como um testemunho para os outros povos. Israel, se fosse fiel e obediente a Deus, seria abençoado com bênçãos materiais, e poder, grandeza, tamanho, paz, segurança, vitória, prosperidade, longevidade, muita gente. Israel seria uma bênção, modelo para as outras nações. De certa forma, isso aconteceu na época de Davi e de Salomão. Mas o Novo Testamento é totalmente diferente, é espiritual. O reino de Deus está dentro de nós, não tem coisas aparentes. Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. Isso precisa ser entendido. O nosso sucesso aqui não é um grande templo, um grande ajuntamento de pessoas ou poder político ou muito dinheiro para ter acesso à televisão. O nosso sucesso aqui é o reino de Deus estar no coração das pessoas e serem edificadas espirituais. Isso é que é
o nosso sucesso no Novo Testamento. E o nosso tesouro está lá no céu, não aqui na terra. Mas há pessoas que não olham assim. E o importante para eles é ter um grande templo, uma denominação bem organizada que funcione direitinho, que tenha influência política, que tenha reconhecimento na mídia, uma denominação que seja respeitada, que tenha representação política junto aos governos, que tenha capacidade de mídia de ajuntar pessoas e fazer grandes ajuntamentos. Isso é o sucesso religioso do ponto de vista de alguns. Então eu quero caracterizar a visão de Davi em contraposição à visão de Salomão. Pois é, em 1 Crônicas, no capítulo 28, Davi reuniu o povo e os principais líderes e o seu filho, Salomão principalmente, e disse: o Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente eu fosse rei sobre Israel, porque ele escolheu a tribo de Judá. E de todos os meus filhos, ele escolheu o Salomão. E agora ele me disse: teu filho Salomão é aquele que edificará a minha casa e os meus átrios. Eu estabelecerei o seu reino e ele vai ter uma condição: se perseverar em cumprir os meus mandamentos, ele será engrandecido. O reinado de Salomão durou 40 anos, dividido em duas partes bem claras e bem descritas na Bíblia. Os primeiros 20 anos em que ele andou na presença de Deus foram anos de glória, de sucesso, de maravilha. Os outros 20 anos foram de pecado, idolatria e afastamento de Deus. Foram anos muito tristes. Mas eu quero focalizar a escolha de Salomão. Deus, na sua presciência, sabendo como seria o Salomão, escolheu Salomão para construir uma casa bonita, grande, pomposa, o que não aconteceria com Davi, porque o coração de Davi estava em outras coisas e não na casa em si. Então, mais adiante, no versículo 11, Davi deu a Salomão, seu filho, a planta de toda aquela casa, de tudo quanto tinha em mente. E também, interessante, Davi deu a planta de tudo, o projeto que ele diz que recebeu por revelação de Deus, especificando inclusive o peso do ouro que se deveria usar para todos os utensílios, tudo detalhado, para que Salomão não quisesse fazer coisa maior ainda e deturpasse o que Deus queria. O projeto de Deus não era algo tão grande, que chamasse a atenção pelo tamanho, mas algo que tivesse uma beleza intrínseca e que pudesse inspirar os filhos de Israel pelo seu significado. Agora, o mais importante é que também Davi deu a Salomão a planta de todas as câmaras, os quartos, as dependências daquela casa, para os tesouros que deviam ser guardados e também para os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério. Interessante, Davi se preocupou com os sacerdotes, os levitas, os funcionários do templo e os que iriam ministrar no templo. Isto era a casa de Deus, as pessoas. Mas o Salomão não tinha essa visão, ele só ia conseguir construir um templo, e foi a única coisa boa que ele fez, porque depois ele só construiu para ele palácios, até para os animais ele fez palácios, e depois se desviou por completo quando começou a construir templos para os vários deuses das outras nações, das mulheres que ele tinha. Salomão se desviou por completo, porque o olho dele estava na religião. Ele quis um templo. E hoje em dia há pessoas que acham que a igreja é o templo.
Eu vou à igreja, eu vou ao templo assistir reunião lá. Essa visão é muito pobre de alguém que não conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, você é igreja para o Senhor, habitação do Espírito. Você tem prazer em cumprir o ID. Você visita, você não vai à igreja assistir reunião, você faz reunião em cada casa onde você vai. Você evangeliza, você leva o Senhor, você se consagra a Deus, faz reunião de oração, de busca do Senhor, intercessão. Você tem prazer na presença do Espírito Santo em você e leva outras pessoas a quererem isso também. Isto é a visão da verdadeira casa de Deus. No Novo Testamento nós encontramos em 1 de Pedro 2,5 que nós somos feitos casa espiritual. Cada um de nós é uma pedra viva. Somos edificados, casa espiritual, para a habitação de Deus em espírito. Ou seja, a casa não é material. Deus não habita, depois de tanto fazer, o Salomão concluiu, Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita, Ele tem prazer em habitar em nós pelo Espírito Santo. A beleza da obra de Deus são pessoas. Isto é o que agrada a Deus, pessoas que vivam em santidade, oração, consagração, evangelizando, amando o Senhor. E não pessoas que assistem reunião nos templos, as casas de Deus. Igrejas para eles são templos, são como Salomão, que só enxergava debaixo do sol. A visão dele não ia lá para o alto, para as coisas espirituais, só aqui para a terra, para aquilo que era material. Você está mais para Salomão ou para Davi? Você consegue enxergar a beleza na comunhão, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, evangelizar, visitar as casas, você faz isso. Você vê beleza na edificação de pessoas. Ou você se alegra com o ar-condicionado lá da igreja, a ornamentação, a beleza do templo, o número de pessoas ajuntadas lá. Você está nessa visão de Salomão, de aparência, aquilo que os seus olhos veem, ou você está conseguindo enxergar a verdadeira casa de Deus, a eclésia, as pessoas que são a família de Deus, em quem Deus habita pelo Espírito Santo, não lá no templo, mas nos corações. Deus habita pelo Espírito Santo. Isso é o prazer de Deus, não um templo cheio de gente vazia, mas pessoas que caminham, que cumprem o ID, que visitam, que praticam a religião verdadeira, que têm comunhão, que têm relacionamento de amor e santificação. Você entende isso? Você faz parte de um corpo de pessoas assim? Você está em comunhão com essa verdadeira casa de Deus? Ou você só consegue enxergar a reunião de templo? Pense nisto.